A NBR 5410 define alguns critérios mínimos que devem ser seguidos na hora de nós definirmos a seção dos nossos condutores. De acordo com essa tabela, que é mostrada na própria norma, em instalações fixas, onde usamos cabos isolados, nos circuitos de iluminação, a seção mínima dos condutores fase deverá ser 1,5 mm² quando nós usarmos os condutores de cobre. Já nos circuitos de força, esses condutores fase deverão ter a seção mínima de 2,5 mm². Vale lembrar que todos os circuitos das tomadas que são apresentados no projeto são considerados circuitos de força. É óbvio que essas bitolas elas podem ser alteradas para bitolas superiores quando nós levarmos em consideração alguns pontos que são fixados pela própria norma e que realmente devem ser observados no momento do dimensionamento dos nossos condutores. Entre outros pontos, temos a capacidade de corrente do circuito depois de efetuadas todas as correções aplicáveis. Entre esses fatores de correção estão o fator de temperatura, o fator de agrupamento e a forma que os condutores são instalados. Outro ponto, que também é fixado pela norma, diz respeito aos limites de queda de tensão nos circuitos. Pronto, nós já sabemos definir os condutores fase, agora nós vamos definir o nosso condutor neutro. A princípio, nós já devemos ter em mente que o condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Ou seja, cada circuito deve ter seu condutor neutro independente. E sempre em circuitos monofásicos, o condutor neutro terá a mesma seção do condutor fase. Mas em circuitos trifásicos, a seção do neutro pode ser inferior à seção dos condutores fase. Na verdade, para ser determinado com absoluta segurança, é necessário que nós tenhamos dados sobre as correntes harmônicas e dados relacionados ao equilíbrio da distribuição das cargas entre as fases dos circuitos da instalação. Mas a NBR 5410, ela apresenta uma tabela que pode ser levada em consideração quando o circuito for equilibrado em serviço normal, quando a corrente da terceira harmônica não for superior a 15% e quando o condutor neutro for protegido contra sobrecorrente. A tabela mostra que, em alguns casos, a seção do neutro pode sim ser reduzida. Veja, se as fases forem menores ou iguais a 25 mm², o condutor neutro terá a mesma seção do condutor fase. Quando os condutores fase forem 35 mm², o neutro poderá ser reduzido para 25 mm². E a partir daí, essa redução será constante de acordo com as bitolas que vão ser apresentadas. E também desde que sejam atendidos todos aqueles critérios que nós listamos anteriormente.